Olá, meu nome é Victor Vaz de Campos. A proposta do vídeo de hoje é mostrar que o volume de uma esfera de raio R é dada pela expressão 4/3 de πr ao cubo. O método que utilizaremos é o método de mudança de variáveis. No caso, mudança de variáveis para coordenadas esféricas, de coordenadas cartesianas x, y, z para coordenadas esféricas r, θ e φ. A figura que encontra-se na sua tela é um esquema que representa a interpretação geométrica das coordenadas esféricas. As coordenadas esféricas são coordenadas curvilíneas. Um eixo é reto, que a gente marca o raio, e dois eixos são curvilíneos, que marca os ângulos. Θ é o ângulo polar e φ é o ângulo azimutal. Coordenadas esféricas. Agora, vamos conhecer as equações que transformam de coordenadas cartesianas x, y e z para coordenadas esféricas r, θ e φ. X é r cosseno θ seno φ. Y é r seno θ seno φ. E z é r cosseno φ, onde há algumas restrições. R vai de 0 a infinito, θ vai de 0 a 2π, e o ângulo azimutal φ vai de 0 a π. Algumas relações importantes. Se x é r cosseno θ seno φ e y é r seno θ seno φ, isolando cosseno θ e seno θ, cosseno de θ é x sobre r seno φ. E seno de θ é y sobre r seno φ. Fazendo a razão seno sobre cosseno, então temos que a tangente de θ é y sobre x. Por conseguinte, θ é o arco cuja tangente é y sobre x. Isolando cosseno φ na última equação, ou seja, z igual a r cosseno φ, temos que cosseno de φ é z sobre r. E sabendo que r é igual a raiz de x² mais y² mais z², φ é o arco cujo cosseno dá z sobre raiz de x² mais y² mais z². Agora vamos calcular o jacobiano para coordenadas esféricas. O jacobiano é um determinante de uma matriz 3×3, cujos termos são derivadas parciais. Na primeira linha, x em relação a r, x em relação a θ e x em relação a φ. Na segunda linha, y em relação a r, y em relação a θ, y em relação a φ. E na terceira linha, z em relação a r, z em relação a θ e z em relação a φ. A derivada de x em relação a r é cosseno θ seno φ. A derivada de x em relação a θ é menos r seno θ seno φ. E a derivada de x em relação a φ é r cosseno θ cosseno φ. Segunda linha, a derivada de y em relação a r é seno θ seno φ. A derivada de y em relação a θ é r cosseno θ seno φ. E a derivada de y em relação a φ é r seno θ cosseno φ. Terceira linha, a derivada de z em relação a r é cosseno φ. A derivada de z em relação a θ é zero. E a derivada de z em relação a φ é menos r seno φ. Assim, o jacobiano fica menos r ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, seno ao cubo de φ. Menos r ao quadrado, seno ao quadrado de θ, seno de φ, cosseno ao quadrado de φ. Menos r ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, seno de φ, cosseno ao quadrado de φ. Menos r ao quadrado, seno ao quadrado de θ, seno ao cubo de φ. Procedendo, você encontrará que o jacobiano para coordenadas esféricas é menos r ao quadrado, seno de φ. Volume esfera por integração tripla. Considerando o módulo do jacobiano, r ao quadrado seno φ, e as restrições de r, θ e φ, montamos a nossa integral tripla com os respectivos limites de integração.
com a ordem de integração dφ dθ dr. E substituindo o jacobiano por r ao quadrado seno de φ, já que a gente está considerando o módulo do jacobiano. Volume de 0 a r, de 0 a 2π, de 0 a π, r ao quadrado seno de φ, dφ dθ dr. Volume é de 0 a r, r ao quadrado, o r ao quadrado saiu de fora das duas integrais, porque ele é constante em relação a θ e a φ, de 0 a 2π, de 0 a π, seno de φ dφ dθ dr. A integral do seno de φ é menos cosseno, aplicando os limites de integração, a gente tem que vai ficar 2. Assim, o volume é de 0 a r, r ao quadrado, de 0 a 2π, 2 dθ dr. Volume é 2 de 0 a r, r ao quadrado, de 0 a 2π, dθ dr. A integral de 0 a 2π dθ é θ de 0 a 2π. Então, ficamos com volume 4π de 0 a r, r ao quadrado dr. Fazendo a integral de 0 a r, r ao quadrado dr, temos r ao cubo sobre 3 de 0 a r. E ficamos com volume é 4/3 de πr ao cubo, como queríamos demonstrar. Obrigado a todos pela atenção. Para contato comigo, utilize o e-mail vvcampos25@gmail.com.